Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta aroeira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer, manda de volta no campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me um jantar, sirve-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Queridos, estimados irmãos e irmãs, nesta mesma fé em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje toda a liturgia nos propõe a reflexão sobre a nossa fé. Se nós estamos aqui, é porque nós temos fé. Se eu não tivesse fé, eu não estaria aqui celebrando a Eucaristia, sinal da nossa fé. E a nossa reflexão vai também levar em conta as nossas fraquezas na fé. Como nós, às vezes, fraquejamos, como nós vacilamos na fé, e às vezes também nós revoltamos contra Deus. Por que Deus quis? Por que Deus permite? Por que Deus quer que seja assim? A primeira leitura do profeta Abacuque, podemos dizer que é uma oração dele diante de Deus, uma oração de muita coragem, onde o profeta vê o sofrimento de um povo, mas como estava sofrendo aquele povo. E o profeta vai dizer: até quando, Senhor, que vai esse sofrimento? E o profeta chega a questionar a Deus: parece que o mal sobressai sobre o bem. E quantas vezes nós também comentamos, mas as pessoas que nós consideramos más, elas parecem que tudo está certo na vida delas. Ah, mas devido a tudo errado na vida da pessoa, parece que está tudo certo. E nós temos uma vida tranquila, que às vezes as coisas vão tudo errado na nossa vida. E nós começamos a fazer os nossos questionamentos contra Deus. Às vezes, vamos dizer assim: olha, Padre, minha fé acabou. Eu quero minha fé. Diante de tais acontecimentos, naquele questionamento do profeta, Deus vai dizer: é necessário a paciência, é necessário esperar. No tempo certo, tudo acontecerá. Mas nós não temos tempo para esperar, não temos paciência, aliás, para esperar. Nós queremos que Deus resolva o nosso problema aqui e agora, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Caso contrário, eu vou dizer: eu não tenho mais fé, eu perdi a fé, porque Deus não atendeu o meu pedido, porque Deus não atendeu a minha prece. Então eu agora não busco mais as coisas de Deus, mas paciência. Nesta caminhada nossa, nós nos enfrentamos muitas dificuldades, muitos problemas. A cruz parece muito pesada. A cruz de Jesus foi muito pesada, mas Jesus sempre se fortalecia através da oração. O que alimenta a nossa fé é a oração. Se a minha oração é verdadeira, se eu estou em sintonia verdadeira, eu posso mostrar a fé, mas eu não vou perder a fé. Vamos lembrar de Jó. Jó tinha uma vida tranquila, perde a família, perde os bens materiais e por
último, perde também a saúde. Jó chega ali a ficar bravo com Deus. Mas Jó não perde a fé. Não perde a fé. Ele vacila a fé. Por que Deus está fazendo isso comigo? Era melhor que ele nascia. Mas não abandona a fé. Continua firme na fé. Diante de alguns acontecimentos da nossa vida, o sofrimento de uma pessoa boa, o sofrimento de uma pessoa justa, a morte de uma criança, a morte de um ente querido nosso, uma doença em nossa família, nós começamos a questionar Deus. O que Deus quer? O que Deus mandou? O que Deus deixou esse parente meu falecer? Essa criança inocente, o que Deus deixou ela morrer? E aqui nós começamos a questionar Deus, não achamos uma resposta, aí nós começamos a abandonar Deus. Nós começamos a deixar Deus de lado. Por quê? A nossa fé vai vacilando. E se eu não alimento a fé da oração, porque eu deixei de buscar Deus, a minha fé não sobrevive. É como o nosso corpo não sobrevive sem alimento. É como nós também não conseguimos sobreviver sem o ar que respiramos. Se tirar o ar de nós morremos. Tira a oração da fé, a fé morre. Deus não é o culpado de coisas que acontecem nessa vida. Lá na leitura, paciência. Tenha paciência. Então, respirar tempo certo. Nas dificuldades nossas, nós devemos pedir para Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio, mas eu estou fraquejando na fé. Eu preciso de uma força maior. Aqui, os apóstolos, naquela caminhada, Jesus dizia a eles que o caminho não era fácil, o seguimento a ele não era fácil. E diante das dificuldades que Jesus coloca, muitos discípulos abandonaram o Senhor Jesus, porque o caminho era difícil. E quando Jesus trabalha com os 12, diante de uma tempestade, de uma ventania, as ondas revoltas, Jesus deitado comigo, junto com eles, e eles acordaram Jesus: Senhor, salve. E Jesus dizia: homens de pouca fé, eu estou aqui com vocês. Homens de pouca fé. Nós somos homens de pouca fé, que diante de qualquer coisa, eu penso que Deus abandonou. E nós agimos assim. Olha, talvez é difícil a gente compreender. Deus não manda, Deus não castiga, Deus não quer adiante para nós. Mas Ele permite que aconteça. Por quê? Ele não vai ficar interferindo em nossa vida, fazendo um milagre diante de tudo que aconteça. De uma doença, Deus vai fazer um milagre, a doença vai embora. A Deus não vai deixar que a pessoa morrer, Deus faz milagre. Não. Deus não atua nossa doença forma. E nós achamos que eu quero que Deus esteja aqui, pode poder colocar ele e resolve o problema. Senão, eu vou perder a fé. Olha, gente, quem tem fé verdadeira, nunca perde. Nunca perde. Eu posso fraquejar, eu posso vacilar, mas eu não vou perder a fé. Então, às vezes, acontecimentos assim nos levam a fraquejar na fé. Mas pedir a Deus: Senhor, eu preciso crescer, aumenta a minha fé. Não é tirar o problema, aumentar a minha fé, para que eu possa ser confiado de que Ele está perto de mim. Fé é dom, é graça de Deus. Fé é confiar, é acreditar naquele que pode tudo. Mas a fé não é aquele que resolve uma situação. Mas eu tenho fé, então eu vou transformar a vontade de Deus. A minha fé vai mudar a vontade de Deus. É assim. A minha fé vai mudar a realidade terrena. Também não é assim. É você ser capaz de entregar mesmo dificuldades. E quando os discípulos apóstolos querem aumentar a nossa fé, depois Jesus tem a certeza da fé deles, porque todos deram a vida com Jesus. Morreram de forma violenta, não para ele. Mas para a gente concluir, quando Jesus no final do Evangelho, daquele exemplo, daquele servo, que ali vai embora do campo, ainda vai seguir o seu patrão. Ele não vai ser da mesa para que o patrão siga. Depois no finalzinho, olha, a conclusão: eu não fiz nada mais do
porque eu deveria fazer. Eu cumpri, eu fiz a minha obrigação. E olha, a frase de Jesus é um pouco pesada, nós devemos comparar com os servos inúteis. Eu fiz o que eu deveria fazer. Diante de Deus, somos servos inúteis. Nós fazemos o que devemos fazer. E às vezes, na nossa igreja, na nossa comunidade, quando as pessoas afastam, abandonam tudo, por quê? Alguém falou mal de mim, alguém na missa está me olhando, então eu não vou mais à missa. Isso é ter fé? É fé nenhuma. Por quê? A minha fé é em Jesus Cristo, não é na pessoa. E se a minha fé é nele, eu não vou perder a fé. Se a pessoa está me olhando, se a pessoa falou mal de mim, não importa. A minha fé é em Jesus Cristo. E eu sei que Ele foi fiel a mim. Eu sei que Ele não mentiu para mim. Eu sei que nele eu posso confiar. E se eu confiar nele e ter fé, eu vou ganhar a vida eterna. No Evangelho do próximo domingo, nós vamos ter os 10 leprosos, que vai dizer ao Jesus: Senhor, tem compaixão de nós, a minha fé. Nós sabemos que pode chorar. E Jesus faz